Muito bom dia a todos. Nossas saudações de alegria e, naturalmente, também de gratidão pela oportunidade de retornar aqui à tribuna da nossa venerável instituição, o Allan Kardec de Campinas, onde nos sentimos verdadeiramente em casa. Estivemos realmente aqui recentemente fazendo um seminário sobre reciclagem de tarefeiros, relembrando pontos essenciais da doutrina espírita para que estejamos sempre sintonizados com este ideal de fraternidade que nos norteia, inspirados pela grandeza da doutrina espírita. Minha saudação, pois, a todos os amigos, desejando que a nossa manhã seja muito produtiva. Eu, que me dedico a preparar esses conteúdos, ganho muito com isso, porque a gente descobre essas pérolas preciosas que estão à nossa disposição. E nós trouxemos esse tema abrangente aí, a obra de André Luiz, considerando a importância desse trabalho mediúnico, psicográfico, recebido pelo médium Francisco Cândido Xavier. Nós vamos nos lembrar aqui que essa é uma obra realmente incomparável, considerando a mediunidade missionária de Chico e a autoria daquele espírito que se identificou como André Luiz. Naturalmente que essa imagem é uma imagem figurativa, não necessariamente a imagem, a aparência do espírito é essa, mas é a imagem que foi, digamos, incorporada ao movimento espírita, que foi adotada como a imagem que representa esse espírito que se fez portador desta mensagem abrangente e constante das obras que relatam episódios do mundo espiritual. André Luiz, cujas revelações, cujas informações estão sendo gradativamente confirmadas pela ciência, porque André Luiz fez informações, trouxe informações que geraram dúvidas, que geraram impacto, perplexidade, e conforme avança a ciência, vai se confirmando as afirmações trazidas por esse espírito, através desse médium, maior antena psíquica do nosso tempo, cuja vida, cujo legado vale outra palestra, vale um congresso. Aliás, a Federação Espírita Brasileira, por ocasião do centenário de nascimento de Chico Xavier, vale lembrar que ele nasceu em 1910, e, portanto, em 2010, a Federação Espírita Brasileira fez um congresso em Brasília para homenagear o médium Chico Xavier, onde diversos expositores de diferentes localidades se distribuíram na apreciação da vida exemplar deste médium, trazendo informações biográficas, naturalmente, exemplos do seu comportamento e também, claro, sobre a literatura obtida através de sua mediunidade psicográfica. E, embora estejamos aqui hoje nos referindo a André Luiz, esse espírito que produziu uma obra portentosa, que produziu uma obra incomparável para a nossa cultura doutrinária, histórica, sociológica e psicológica também, como não, e especialmente doutrinária, didática, educativa, esse espírito é apenas um deles. Centenas de espíritos se valeram da mediunidade de Chico Xavier para trazer a contribuição advinda de suas pesquisas, de suas realizações no plano espiritual. Diante, pois, que estamos com um tesouro nas mãos, a literatura mediúnica produzida por Chico Xavier. Vale lembrar aqui a presença brilhante de Humberto de Campos, por exemplo, o próprio Emmanuel, de riqueza literária intensa, sem falar os grandes poetas que ali estiveram no Parnaso de Além-Túmulo. Quer dizer, eu não vim falar do Chico, não, vim falar do André Luiz. Então a gente se empolga porque começa a perceber a grandeza do médium. Mas começou tudo com o Nosso Lar, né? Todo mundo vai se lembrar do livro Nosso Lar, o primeiro livro ditado pelo espírito conhecido como André Luiz, e que virou filme. Agora vai vir o Nosso Lar 2. Tamanha a repercussão desse trabalho que influenciou, inclusive, o cinema.
E esta obra de André Luiz ensejou também o surgimento da vida no mundo espiritual, de organização do Geraldo Campetti. Nós voltaremos ao final da palestra a nos referir a esta obra incomparável também, de importância capital, de importância educativa, didática muito abrangente para aqueles que gostam de estudar o Espiritismo, porque o volume de informações realmente é gigantesco. Então, nós temos aí a série tradicionalmente conhecida, desde Nosso Lar, Os Mensageiros, Missionários da Luz, Obreiros da Vida Eterna, No Mundo Maior, Libertação entre a Terra e o Céu, Nos Domínios da Mediunidade, Ação e Reação, Evolução em Dois Mundos, Mecanismos da Mediunidade, Sexo e Destino, Desobsessão e A Vida Continua. Eu citei até o Sexo e Destino aí, ele nem está aparecendo aí, né? Mas, está sim, Sexo e Destino e A Vida Continua. Vejam vocês que abaixo de cada ilustração de capa desses livros está o ano de lançamento. Então, nós temos aí uma expansão literária de 1944, quando foi lançado o Nosso Lar, até 1968, com E A Vida Continua, as obras tradicionalmente conhecidas como a coleção André Luiz. Mas não estão todos aí. Aí estão aquelas que nós tradicionalmente conhecemos com descrições de relatos e detalhes do mundo espiritual. A vida espiritual é estruturada. Existem contestações sobre isso, alguns grupos de espíritas não aceitam essas informações, mas é uma questão apenas de raciocínio. Se nós adentrarmos com o critério da imparcialidade, com o critério de pesquisar, aprofundar as pesquisas, nós vamos ver a lógica dessas informações. Porque sempre que me contestam, sempre que surge algum contestador dessas informações, eu digo assim, bom, vamos supor que eu desencarnasse agora, ou todos nós desencarnássemos agora em virtude de fatores diversos. Como é que a gente ficaria? Ficaria boiando no espaço? Ficaria onde? Ficaria boiando como um balão solto ao vento? Então, a noção da estrutura de plano espiritual, com moradias, com paisagens, com florestas, com tudo aquilo que o André Luiz traz, atende a uma lógica racional, porque, afinal de contas, nós estamos condicionados a essa estrutura de pisar no chão, de nos valermos de mesas e cadeiras, de nos movimentarmos. É uma referência que nós temos. E nós estamos condicionados a isso. E a natureza não dá saltos. Nós mantemos essas referências na mente que continuarão, pelo menos nos primeiros planos de pós-desencarnados. Então, aí está uma obra extraordinária, repleta de ensinos, de informações valiosas dirigidas à família, ao movimento espírita, às reuniões mediúnicas, às instituições em particular. É uma obra incomparável. São muitos livros, como vocês estão vendo, né? Nós não vamos falar de cada livro, nós vamos passar rapidinho apenas a título de informação. Mas André Luiz publicou, também ofereceu à mediunidade de Chico Xavier, valiosos livros como Desobsessão, orientando os grupos mediúnicos que lidam com a desobsessão. O atendimento de espíritos em grande dificuldade, principalmente espíritos perseguidores, que atentam contra a tranquilidade humana. O que não dizer do Conduta Espírita? Recomendações para a conduta do adepto, para o comportamento na vida social, perante o livro, perante a tribuna, perante a política, perante as festas, perante conduta espírita. Como seria a nossa conduta diante das circunstâncias variadas? E temos ali também outros livros, como o valioso Sol nas Almas. Que obra extraordinária é essa de orientação e de ensino? O que não dizer do Agenda Cristã, com lições compactas, com lições curtas, indicando procedimentos, indicando comportamentos, perfeitamente conectados com a realidade da própria vida, em conexão com a fraternidade. O próprio nome já diz, a agenda cristã, quer dizer, adequarmos o nosso viver com o teor, com o conteúdo vibrante do Evangelho que nos recomenda tanto. Mas
Nós temos também aí o conhecido Apostilas da Vida, que é uma obra também de orientação, Meditações Diárias, que é uma coletânea de mensagens de Chico. Nós lemos esse livro no nosso café da manhã, todo dia nós lemos na sequência as lições e tiramos lições preciosas desse Meditações Diárias. O que não dizer do Vivendo o Evangelho e Vivendo a Doutrina Espírita? Vocês estão vendo que são o Vivendo o Evangelho 2 volumes e o Vivendo a Doutrina Espírita 4 volumes. Apesar de não ter sido pelo Chico estas obras, elas são valiosíssimas, porque Vivendo o Evangelho, André estuda trechos do Evangelho segundo o Espiritismo. E Vivendo a Doutrina Espírita, estuda trechos do Livro dos Espíritos. Nós temos aí uma obra maravilhosa. Mas, quem não conhece o Sinal Verde? Que obra incomparável. São 50 capítulos que podemos definir como 50 orientações de vida. Sinal verde, quer dizer, vá adiante desta forma. Sinal verde. E Emmanuel vai dizer, na introdução, na apresentação do livro, na introdução do livro Sinal Verde, que este livro se trata de um precioso formulário de receitas preventivas na garantia da saúde interior. Ensaio de imunologia da alma. Olha a comparação que o Espírito que apresenta a obra faz. Quem não conhece Sinal Verde precisa encontrar-se com esse livro. Pelas orientações, ele está em destaque aqui. Qualquer outra obra poderia estar em destaque. Mas nós quisemos destacar essa, face à preciosidade também de seu conteúdo, né? Então, Sinal Verde é outra obra ditada através do médium Chico Xavier. Mas comecemos com o nosso lar. 50 capítulos, 1944. Quando então vamos conhecer Clarencio, aquele que, sob interferência da mãe de André Luiz, o recolheu nas trevas, no umbral. Foi buscá-lo para socorrê-lo a pedido dos méritos da mãe de André. André, que ficou 8 anos no umbral. Nós vamos nos encontrar com a preciosidade desse encontro. Ele, que era médico orgulhoso na terra, desencarnou em condições bastante precárias e deparou-se com um cenário escuro, lodoso, fétido. Sentia frio, fome, a barba cresceu, a roupa rasgou e especialmente a ferida da cirurgia sangrava. No perispírito, naturalmente. Então nós vamos conhecer essa história, que virou filme. No nosso lar, a maioria de nós assistiu. E vamos nos encontrar com o doce Lísias. Vamos conhecer a dedicação da enfermeira Narcisa e a senhora Laura, que na terra havia sido mãe de Lísias. Então, André vai ser amparado por essa família. O livro Nosso Lar, eu não preciso me adiantar, é um clássico da literatura espírita mediúnica que nos ensina muita coisa. Na sequência, vem os Mensageiros, 1944. 51 capítulos, recheados de ensinamento. Quando vamos tomar conhecimento do Centro de Mensageiros, é uma instituição do plano espiritual, situada em nosso lar, e que prepara os trabalhadores para a reencarnação. Não apenas os trabalhadores espíritas, claro que não, mas também prepara aqueles que vão se envolver com as diversas profissões, para bem cumprirem as suas tarefas, para bem cumprirem o planejamento de suas encarnações, visando a tarefa que virão executar e também os compromissos consigo mesmo. Nós vamos conhecer aí o grande Aniceto, o instrutor que orienta André Luiz. Mas vamos encontrar também Vicente, que também fora médico quando encarnado, e ambos tiveram a oportunidade de estagiarem juntos no mundo espiritual, fazendo descoberta e trazendo informações espetaculares para todos nós. Informações que enchem o nosso coração de entusiasmo, de perceber a dinâmica do mundo espiritual. Mas vamos conhecer também o casal Alfredo e Ismália, Isidoro e Isabel. Esses dois casos de Alfredo, Ismália, Isidoro e Isabel são muito bonitos. Eles dirigem
um braço direito de nosso lar, digamos, na região trevosa, entre nosso lar e a terra. E Alfredo é o dirigente. Ismália é um espírito superior. Eles foram casados quando encarnados. Mas Ismália recebeu, entre aspas, uma cantada do sócio de Alfredo. E ela, claro que não cedeu a essa cantada, mas não quis contar para o marido, ficou em silêncio para não prejudicar a amizade entre eles. O sócio de Alfredo queria uma aventura com Ismália, e ela silenciou. E ele, o pretendente ao amor de Ismália, que não era o marido, o sócio de Alfredo, tramou uma situação para demonstrar a Alfredo que a esposa o estava traindo. Ele queria a Ismália para ele. Tramou uma situação em que ela nem sabia. E o Alfredo flagra uma situação de suposta traição que não aconteceu. Ele tira os filhos da esposa, deixa com os próprios pais, viaja para a Europa e abandona Ismália. Ismália morre de desgosto, mas ficou em silêncio, não reclamou, não questionou. Ele depois fica sabendo que ela havia morrido e veio para o Brasil de volta e soube da verdade porque o seu sócio, em estado terminal, confessou o crime. Aí ele entrou em desespero. Ela era inocente. E aí vem todo o processo de dor, de vingança, de ódio, que repercute no mundo espiritual, com grande intensidade. E aí, depois de muito tempo, ele se recupera, e Ismália, que habita um plano superior, porque ela era um espírito que soube renunciar e perdoar, ampara Alfredo e o visita de vez em quando. E sabe quem que Alfredo recolheu na instituição? O próprio sócio, que está em estado de verdadeira loucura. No começo, Alfredo lutou muito, porque não conseguia naturalmente perdoá-lo imediatamente. Mas, com o passar do tempo, de observar o sofrimento e o remorso daquele que fora o seu algoz, ele foi gradativamente se aproximando do seu sócio desencarnado, e ali estava o sócio sob o cuidado dos dois. E vamos conhecer também Isidoro e Isabel, os dois estão encarnados. Aliás, o Isidoro está encarnado, Isabel desencarnada. Ao contrário, perdão, troquei as bolas aqui. Isabel está encarnada e Isidoro está desencarnado. Eles formavam um casal e tem uma sintonia muito grande. E mantém na Terra um núcleo de assistência espiritual. Portanto, Isidoro ajuda espiritualmente a esposa encarnada Isabel, que é uma mulher de muitas virtudes. Ela é muito pobre materialmente, mantém lá os filhos, mantém-se possivelmente de costuras, e nós vamos entender ali a influência espiritual benéfica que Isidoro exerce sobre Isabel, que são espíritos muito afinizados. Ela o vê, ela o percebe em casa. E durante a noite, quando o corpo dorme, ela se desprende e ambos convivem no mundo espiritual. É um relato, este livro, de uma semana de observações e aprendizados de André Luiz. Depois vem Missionários da Luz, 1945, 20 capítulos. São estudos em instituições espíritas na crosta. Alexandre é o instrutor. E é neste livro que está o fabuloso capítulo A Reencarnação de Segismundo, mostrando o que é um planejamento de reencarnação. Capítulos 12, 13 e 14. Nós vamos aprender muito. Supostamente, é uma especulação, mas é bastante evidente, é uma informação que é uma especulação. Não creiam como sendo isso uma verdade, é uma especulação, mas tudo indica que sim. Alexandre, o instrutor desse livro, que orienta André Luiz, seria Emmanuel. E o médium de que ele se vale no livro, com outro nome, inclusive apresentando-se como mulher, seria o Chico Xavier. Mas é uma especulação isso, né? Então vamos nos valer de ensinamentos valiosos nesse livro Missionários da Luz. Depois, Obreiros da Vida Eterna, 1946, 20 capítulos. Vamos conhecer Jerônimo.
é o acompanhamento de desencarnações. André Luiz vai relatar o trabalho dos espíritos durante o período de desencarnação de 4 espíritos. 4 espíritos valorosos, trabalhadores, espíritos que chegou o momento. Então ele vai relatar este momento da assistência espiritual. Vamos conhecer a casa transitória de Fabiano, vamos conhecer Zenóbia, Luciana e Padre Hipólito, que são personagens das sagas apresentadas neste livro extraordinário. E vamos conhecer o fogo purificador, um fenômeno que ocorre no mundo espiritual para diluir, para extinguir aqueles fluidos, aquelas vibrações negativas que se estendem pelo ambiente em função dos pensamentos desarmonizados de encarnados e desencarnados. E aqui vamos ver o caso intercessório com Adelaide, um caso belíssimo. Nós não vamos contar todos os casos, né? Porque o objetivo é falar de todas as obras resumidamente, mas o maior interesse é despertar o nosso vivo interesse novamente nessas obras. Eu já li essas obras na minha juventude, e depois li de novo, e agora estou lendo outra vez, e a gente vai se empolgando, vai se deslumbrando com os conteúdos, porque ensinam muito. O que não dizer de no mundo maior? Que obra! Que obra! Vamos conhecer o grande Calderaro, o instrutor que é acompanhado por André Luiz e aprende com ele. André Luiz aprende muito com Calderaro. Nós vamos conhecer ali a psiquiatria iluminada e vamos também conhecer o instrutor Eusébio. E é nesse livro que há aquele ensinamento sobre a nossa casa mental, dividida em 3 andares. O consciente, o inconsciente e o superconsciente. O consciente, o inconsciente e o superconsciente. São os 3 andares da casa mental. É uma semana de apenas uma semana de estudos que André Luiz relata neste livro. Vamos conhecer Cipriana e o comovente encontro de André Luiz, espírito, nos trabalhos de assistência nas regiões trevosas com o seu avô, numa situação espiritual nada confortável. É muito interessante. A gente vai se emocionar também com este caso. O que não dizer do Libertação? Impressionante obra, Libertação. Quando vamos conhecer o Gúbio, que instrutor equilibrado, que lição de moralidade, que lições de bom senso, de amor ao próximo, de socorro, porque este Gúbio, ele vai se empenhar para recuperar Gregório. Gregório é um líder das trevas, é um espírito voltado a perseguições espirituais, e exerce uma obsessão impressionante sobre Margarida, que está encarnada. E a equipe espiritual vai em socorro desta vítima. E Gúbio adentra o reduto trevoso de Gregório, apagando a própria luz, disfarçando-se para não ser reconhecido, mas é reconhecido. E Gregório avança, estão em espíritos desencarnados. Gregório avança sobre Gúbio para agredi-lo. E nesse instante, Matilde, que acompanhava o caso, um espírito de elevadíssima condição, mãe de Gregório, materializa-se no meio de ambos, impedindo que o próprio filho, ali um líder das trevas, tudo isso se passa no plano espiritual. E Matilde não era vista, um espírito muito elevado, e adensa o seu próprio perispírito para tornar-se visível e impor-se ali no meio das 2 criaturas, aquele que estava tentando recuperar Gregório e aquele que relutava em ceder. E aí o episódio traz toda a carga emotiva desse encontro de um espírito rebelde com a sua mãe evoluída, Matilde. Então esse livro dá um destaque para o corajoso esforço dos benfeitores espirituais na conversão ao bem dos espíritos dedicados ao mal. Não nos deve causar nenhum tipo de espanto pensar que existem espíritos dedicados ao mal. Porque se aqui na Terra nós temos tantas criaturas que neste momento em que estamos pensando sobre a obra de André Luiz, estão planejando sequestros, assaltos e violências de todo tipo e manipulações, qual é a surpresa?
todo dia desencarna gente. Desencarna gente boa e desencarna gente nem tão boa, gente com propósitos agressivos, inferiores, estando no plano espiritual, continuam. Então há também espíritos dedicados ao mal, que ainda não perceberam a finalidade da vida, a fraternidade abundante que deve reger o nosso relacionamento. E nós vamos ter nesse livro descrição das paisagens sombrias do plano espiritual, como também descreve Ivone do Amaral Pereira. E nós vamos ver aí a ação hipnótica infeliz e os ovoides, os espíritos perversos. Não é uma obra para dar medo na gente, não, de forma nenhuma, mas é uma obra para nos ensinar sobre essa realidade patente que nos cerca, que nos envolve, e que precisamos, daí a recomendação do Cristo de vigiar e orar para não nos sintonizarmos com essas criaturas ainda iludidas pela maldade, O que não dizer de Entre a Terra e o Céu, 1954, 40 capítulos. Relata este livro a dedicação laboriosa da espiritualidade superior para desfazer um processo complexo, obsessivo, com vários personagens. Você vai conhecer o lar da bênção, no plano espiritual, que acolhe crianças desencarnadas. Comovente ler sobre isso. Aborda os centros de força que todos temos no corpo. Vamos conhecer ali os processos de reencarnação, a importância dos afetos e seus desdobramentos. Novamente, Clarencio está presente. E vamos conhecer Blandina. Blandina é o nome que está no livro, mas é Meimei, a grande Meimei, cujo centenário de nascimento comemoramos recentemente, em 1922, se não me engano, 25 de outubro ou 22 de outubro, se não estiver enganado. E vamos conhecer a história de Júlio, um menino que morreu afogado aos 7 anos de idade. Todos os cuidados, a situação de Júlio no plano espiritual como uma criança desencarnada por afogamento. É muito interessante, a gente aprende muito com livros dessa qualidade. E nos domínios da mediunidade, 1955, 30 capítulos. Aí André vai estudar a mediunidade, o intercâmbio com o mundo espiritual. E nós vamos nos deslumbrar com a sabedoria de Aulus. Nós vamos conhecer esse instrutor da vida espiritual, dotado de uma capacidade intelectiva e moral gigantesca, orientador das atividades e instrutor das questões mediúnicas. São livros que nos ensinam muito. Ação e reação. Quer entender o mecanismo da lei de causa e efeito? Aí está o livro, Ação e Reação. 1957, 20 capítulos. André está acompanhado de Hilário. O Hilário Silva, que também escreveu pela mediunidade de Chico Xavier, na Mansão da Paz durante 3 anos. Mansão da Paz é uma colônia também do mundo espiritual. E vamos conhecer Druso, grande Druso, e seu assistente Silas, para estudar exatamente a lei de causa e efeito. Não existe castigo na lei de Deus, existe consequência. Deus estabeleceu leis sábias e somos responsáveis por tudo que fazemos. As nossas ações lesivas contra nós mesmos ou contra o próximo encontram a resposta na lei de causa e efeito. E é este livro que André vai trazer casos da lei de causa e efeito. Como aquele sujeito que tinha um irmão doente, e para ele tomar posse da herança da família, ele deixava o irmão exposto numa cadeira de rodas que ele usava, exposto ao tempo nas madrugadas frias, para que o irmão morresse logo, para que ele tomasse posse da herança da família. São casos muito tristes, né? E vamos conhecer os desdobramentos, as consequências dessas questões. Evolução em 2 mundos. Aqui não é romance, não é relato, não é descrição. Aqui estuda a evolução filogenética do ser.
estudo científico de física e biologia, com vários temas. 1959, 20 capítulos. Não é um livro para a gente ler assim, como a gente lê um artigo, ou como a gente lê uma notícia. Aqui tem que mergulhar, especialmente se a pessoa tiver formação ou tiver identificação com essas áreas, será muito fácil. Para nós, leigos em física, em biologia, em genética, é mais difícil, embora a gente possa ter um entendimento breve sobre as questões, superficial, mas esse livro é alvo de muitas pesquisas científicas. E nós vamos ali aliar nesta obra o conceito de ciência com a mensagem consoladora de Jesus. A mensagem consoladora de Jesus também é uma ciência. A ciência do comportamento, identificada com as leis de Deus, trabalho belíssimo apresentado por André Luiz. Da mesma forma, em 1960, com 20 capítulos, Mecanismos da Mediunidade, para quem quer entender como funciona a mediunidade. O próprio título já diz, Mecanismos da Mediunidade. E eu extraí aqui, para um resumo breve, naturalmente, mediunidade à luz da ciência. Porque a mediunidade também é um fenômeno científico do próprio ser humano, está enraizado organicamente em nós, nas variedades, nas variadas manifestações e graus diversos dessa capacidade de percepção do mundo espiritual e de intermediário de notícias, seja na mediunidade explícita ou na mediunidade intuitiva, que é a grande maioria de nós, em que essa percepção ela é relativa, ela é muito diferente do médium que senta ali, psicografa ou transmite psicofonicamente. A mediunidade intuitiva tem também os seus sabores, tem também a sua maneira peculiar de ser. Então nós vamos ver ali, numa linguagem científica, abordando energia, átomo, onda mental, química nuclear, reflexo condicionado, ideoplastia, animismo, psicometria, obsessão, entre outros. É trabalho de fôlego, tanto para quem escreveu, como para quem vai ler, para os grupos que vão estudar. Sexo e Destino, 1963, 28 capítulos. Aqui é um romance, é um relato romanceado, que traz uma história real de duas famílias, numa obra apaixonante, num denso e dramático romance, conflitos, intrigas, influências espirituais, lei de causa e efeito sobre presença do instrutor Félix. Parece os dias atuais, né? Quando a gente vê esses temas aí, parece os dias atuais com tantos dramas que se distribuem à nossa volta, com tantas questões dessas intrigas de bastidores, de sexualidade depravada, de abuso do sexo, de feminicídio, todas essas questões que aí estão envolvendo homem e mulher, seus dramas íntimos de cada um na sexualidade própria, as dificuldades, as mudanças sociais abrangentes. Sexo e destino. De que forma o sexo influi na nossa continuação espiritual ou nas próximas existências? De que forma somos influenciados do ponto de vista da sexualidade em função das bagagens anteriores? Isso tudo trazido aí. E a vida continua. Você vai conhecer Ernesto e Evelina. Os dois não se conheciam, tiveram a mesma doença, foram internados no mesmo hospital e se conheceram no hospital antes da cirurgia. Os dois morreram na cirurgia. E de repente se encontraram no mundo espiritual, no mesmo lugar, se encontraram. Olá, como foi a sua cirurgia? Não sabia que tinha morrido, nenhum dos dois. Como foi essa cirurgia? Eu estou bem, eu estou um pouco fraquinho ainda. Os dois tinham morrido. Eu só estou estranhando uma coisa, ninguém vem me visitar. Por que será que ninguém vem me visitar? E até cair a ficha. Os dois estavam desencarnados. E ele vai contar essa história, né? É muito bonita, virou filme também, existe um filme da Vida Continua, e um grupo de espíritos que formam uma equipe de corações comprometidos uns com os outros, perante as leis divinas há muitos séculos. É um texto romanceado,
que virou o filme. Quer ver um livro gostoso? Aí está. Um livro leve, mas trazendo aí esse comprometimento de corações há vários séculos, envolvidos agora numa saga relatada pelo Espírito André Luiz, que teve a oportunidade de acompanhar Ernesto e Evelina. E aqui está aquele livro que eu falei para vocês no começo, que eu comentaria mais adiante, que é o trabalho organizado por Geraldo Campetti, sobrinho, que é vice-presidente da Federação Espírita Brasileira. Ele fez durante muitos anos um trabalho de compilação da obra de André Luiz. E ele reuniu nesta obra, que é uma obra de 400 páginas, eu imagino, não me lembro exatamente agora, mas esse livro contém um resumo dos livros, de cada livro. Além do resumo de cada livro, ele tem um resumo dos capítulos de cada livro. É muito intenso, é muita informação. Imagine você, o que fala esse capítulo? Porque os capítulos têm 20 páginas, 16 páginas, etc. Então, para quem vai fazer palestra, para quem vai estudar, quer pesquisar, tem lá um resumo dos livros. Ele apresenta uma mini biografia dos personagens citados na obra. Olha que trabalho de pesquisa. Coletânea de orações. Ele reuniu as orações que foram feitas nos livros, porque os espíritos mentores ou alguns convidados, diante de situações variadas, faziam preces que foram relatadas por André Luiz em abordagens magníficas. E olha, índice geral consolidado. Você pode buscar no livro A Vida no Mundo Espiritual. Você quer saber aonde André Luiz falou sobre ovoide? Você vai lá, ovoide, no índice geral consolidado. Você vai achar em qual obras ele fala de ovoide, obsessão, e por aí vai. É um índice gigantesco. O glossário geral, né? E o melhor aí, olha, previsões científicas e tecnológicas na obra de André Luiz. Previsões científicas e tecnológicas na obra de André Luiz. Fascinante. No finalzinho do livro Nosso Lar, por exemplo, há uma dica. Vocês não acham que quando a gente desencarnar, a gente vai sentir uma falta danada do celular? A gente chega no mundo espiritual, cadê meu zap? Lá, como é que fica? No final da obra de André Luiz, Nosso Lar, é uma dica sutil. Sabe o que ele fala lá? Que lá alguns prescindem, dispensam o uso de aparelhos de comunicação. Os demais têm. Então, tem celular no mundo espiritual. Fiquem tranquilos. Agora, ter o seu próprio celular no mundo espiritual vai depender de mérito, né? Porque a gente vai chegar lá desempregado, né? E sem nada. Sem fortuna, sem saldo bancário, sem cartão de crédito. A gente vai ser recebido por alguém e vai ser encaminhado. Agora, para ter direito a certos benefícios do mundo espiritual, a gente tem que conquistar. É uma brincadeira, naturalmente, mas alguns espíritos se comunicam pelo pensamento. Outros precisam de alguma espécie de aparelho de comunicação. Eu fiquei mais sossegado quando li essa dica sensível lá no último capítulo do Nosso Lar. Então, nós voltamos aqui com aquelas obras citadas no começo, que são obras que completam aquela coleção, apenas para citar novamente, para lembrar o Desobsessão, o Sinal Verde, o Conduta Espírita, o Sol nas Almas, a Agenda Cristã, Apostilhas da Vida, Meditações Diárias, Vivendo o Evangelho em 2 exemplares, estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, e Vivendo a Doutrina Espírita, estudando o Livro dos Espíritos. O médium que publicou, que psicografou essa última série aqui, eu estou esquecendo o nome dele aqui, não estou lembrando o nome dele agora, infelizmente, mas ele psicografava junto com o Chico. Um médium de muita confiança, e os textos nada contradiz aquilo que André Luiz explica. Antônio Baduí Filho, me parece. É isso mesmo, Dagildo? Acho que é isso mesmo, né? Antônio Baduí Filho. Então, é um médium que psicografava ao lado do Chico. Larga experiência psicográfica. Então, a obra de André Luiz, desse espírito notável, que foi um porta-voz, e não é um trabalho só dele,
É um trabalho de uma grande equipe, naturalmente conduzida, coordenada por Emmanuel, o grande instrutor da vida espiritual, talvez o maior pensador do século XX, desencarnado, que utilizando-se de uma mediunidade fiel, digna, de uma mediunidade voltada para o bem, missionária, que é a mediunidade de Francisco Cândido Xavier, nos deu esta riqueza de conhecimento através dessas obras. Assim como fez o próprio Emmanuel, né, que é surpreendente o que Emmanuel faz. As informações de Emmanuel condensadas nos seus livros de mensagens, também através do médium Chico Xavier, demonstram a capacidade desses espíritos, a lucidez de raciocínio. Eu e Neuza estamos lendo agora no café da manhã, a gente está lendo uma sequência dos livros de Emmanuel no café da manhã, aquelas mensagens curtas. Nós estamos lendo Escrínio de Luz. É um livro desconhecido, é um livro esquecido, e que vai fazer 50 anos de publicação. Não está aqui na foto, não coloquei aqui, apenas para citar, não estava previsto citar isso aqui, mas não posso resistir, referindo-me a Emmanuel. E esse livro foi publicado em abril de 1973, portanto ele vai fazer 50 anos agora de publicação em 2023, e é uma obra incomparável. É uma coletânea de mensagens de Emmanuel com a profundidade que lhe é própria, trazendo os mais variados assuntos. Está prefaciado pelo Wallace Leal Valentim Rodrigues, que foi editor-chefe da Casa Editora O Clarim por 30 anos. O Wallace era ator, diretor, cineasta, escritor, tradutor, editor, foi premiado várias vezes com as suas peças artísticas, como ator e diretor de teatro e de cinema, produziu um filme, e além de tudo era espírita de grande sensibilidade, e uma veia artística tremenda, dominava vários idiomas, especialmente o francês, até porque ele viveu na França, na encarnação passada, ele foi uma famosa atriz ou artista francesa, então ele dominava o francês, é óbvio, ele tinha lembranças da vida passada, falava fluentemente. E o Wallace foi prefaciador de vários livros editados pela Casa Editora O Clarim. Vários livros que ele mesmo traduziu de outros idiomas, com temáticas do psiquismo, da mediunidade, da espiritualidade, de autores não necessariamente espíritas. E essas obras foram publicadas. E os prefácios do Wallace constituem outro tesouro à parte. Neste livro, Escrínio de Luz, o prefácio do livro tem 26 páginas. Vocês já imaginaram um prefácio de 26 páginas? Prefácio é ler assim, uma página e meia, duas, vá lá, mas 26. E ele começa o prefácio fazendo uma pergunta: você quer ser feliz? E aí ele dá um passeio pela felicidade, adentra a ética, e vai falar sobre a comunicação. Comunicação, não de espírito, comunicação mesmo, verbal, textual, comunicação de massa, internet, rádio, televisão, etc. Uma aula de comunicação. Eu, como adoro comunicação, eu me deleito com aquele texto, né? Então, fica aqui a dica do Escrínio de Luz. Eu e Américo Sucena, que é da capital de São Paulo, quando começou a pandemia, nós somos muito amigos, temos uma grande afinidade como amigos, e eu e ele começamos a estudar a obra de André Luiz, produzindo estudos virtuais. Começamos por Nosso Lar. São 50 capítulos, como vocês lembram. São episódios com média de 30 a 40 minutos. Já estão disponíveis no meu canal. Meu canal tem o meu próprio nome, Orson Peter Carrara, e vocês vão encontrar os episódios, ó, 33, 36, 30 minutos, episódio 3, capítulo, etc. E assim vai. Esta obra de André Luiz, Nosso Lar, já está concluída. Os Mensageiros também já está concluído. Vejam lá, capítulo 3, 30 minutos, 32, 33, está tudo no meu canal isso. Você vai achar por aquele nome, série Nosso Lar André Luiz, série Os Mensageiros, e agora estamos com Missionários da Luz, estamos gravando ainda.
Nós gravamos na sexta-feira o capítulo 11, intercessão, que nós precisamos dividir em 6 episódios. É um capítulo longo e repleto de ensinos. Então, os episódios são apresentados toda terça-feira, 21h30, no meu canal, são gravados, né? São apresentados toda terça-feira, 21h30. E se você entrar na playlist, série Missionários da Luz, série Os Mensageiros e Nosso Lar, o Nosso Lar e os Mensageiros completamente já disponíveis, o Missionários da Luz, alguns exibidos e outros agendados. É um trabalho que colocamos à disposição, quem quiser acompanhar, inclusive toda terça-feira está disponível às 21h30. Um trabalho para destacar esta obra. E nós pretendemos, se Deus nos permitir, fazer todos os livros. Vai levar alguns anos. Fizemos as contas, vai levar uns 16 anos mais ou menos. Acho que dá para aguentar mais uns 16 ou 20 anos, né? O Américo, ele tem 10 anos mais do que eu. Ele está com 73 anos, eu estou com 62, mas a gente tem uma diferença pequena aí, não chega a ser 11 anos. Então, a gente dá risada com isso, né? Porque, será que vai dar tempo? Então vamos gravando. O missionário está quase acabando, depois vamos partir para o próximo. E nós temos lá 2 meses de antecedência já gravados, porque vai que não dá para gravar por alguma razão, então não sofre interrupção a exibição semanal. E nós temos um grupo lá de pessoas que acompanham toda terça-feira, é uma delícia isso, né? E é uma abordagem bastante descontraída, nós tratamos temas complexos descontraídamente. O pessoal se diverte, a gente ri bastante. Outro dia, falando sobre uma questão moral, né, nós rimos até, porque em determinado momento da abordagem, eu falei, América, eu estou lascado. Estou lascado com isso que a gente está vendo, com isso que a gente está estudando, a responsabilidade de viver. O que a gente sabe não consegue ainda viver integralmente, a gente ainda se deixa seduzir por sentimentos incompatíveis com a grandeza da própria vida, do Evangelho, do Espiritismo. Então isso levou a gente a se divertir ali com a nossa pequenez e divertir o público, né? Então ficou muito engraçado e foi marcante para todos nós. Eu coloco aí o meu blog, o meu canal de YouTube, para os que quiserem visitar, conhecer esses conteúdos e também se valer deles. Inscrevam-se no canal lá, tem muito conteúdo à disposição, praticamente alimentamos o canal quase que diariamente. No blog eu coloco notícias e links variados que valorizam iniciativas, né? Que valorizam ações do movimento espírita. Isso tudo nos enche o coração de alegria, considerando a grandeza do Espiritismo. Nós que estamos aqui no Kardec, nesse domingo de manhã, o céu está nublado, nós tivemos a nossa noite de sábado, fomos dormir, amanhecemos, aqui estamos, né? Eu e Neuza estamos numa jornada, nós estivemos sábado à tarde em Lindóia, ontem à noite em São João da Boa Vista, agora cedo aqui, voltamos para Matão, porque estamos com saudade dos netos já, que a gente só vê eles no fim de semana, e às vezes tem fim de semana que a gente sai, né, os próprios netinhos falam, vovô, de novo. Falei, mas depois do almoço eu estou aí, né? Então, a gente... Isso porque é impossível não se entusiasmar com esses conteúdos que nos ensinam a viver. Com o esforço dos espíritos, como André Luiz, como Emmanuel, de se fazerem instrumentos de informação. André Luiz, desencarnado, aprendeu muito com o trabalho que ele pôde constatar pessoalmente. Ele aprendeu de maneira intensa os conteúdos que foi tomando contato, os personagens, as histórias, as memórias, a visita a hospitais do plano espiritual, a paisagens belíssimas que ele pôde constatar. E a gente vai lendo a obra de André Luiz e vai percebendo o quanto ele se espanta com as realidades novas. Ele que foi médico na Terra, um médico, chega lá e vê sobre um outro olhar, percebe aspectos e ângulos que não percebia antes, percebe motivações que nem imaginava, e encontra-se com esse panorama da vida, que é um panorama dinâmico. Não estamos aqui entregues ao acaso, não estamos jogados aqui esquecidos. Existe um propósito da vida. Estes perrenhos todos, muitos deles fomos nós que construímos. Outros
são necessários para o nosso aprendizado, mas todos eles nos ensinam algo. Nos ensinam porque estamos destinados à felicidade, mas será uma felicidade de trabalho, não será uma felicidade ociosa. Quanto mais a gente evolui, quanto mais a gente avança, mais a gente trabalha, porque mais a gente sente a necessidade de algo fazer em favor uns dos outros. A noção de solidariedade, a noção de empatia cresce à medida que vamos compreendendo as leis da vida, porque as leis da vida são sábias, foram estabelecidas pela inteligência suprema, e esta inteligência suprema criou tudo isso. Desde o infinitamente pequeno, a gente não tem nem condições de imaginar o infinitamente pequeno, até o infinitamente grande. Como é que faz isso? Só o tempo nos vai ajudar a compreender. Ontem, gravando o episódio do livro Missionários da Luz, Alexandre diz a André Luiz: o fato de sermos espíritos desencarnados não significa em absoluto que sabemos tudo, que somos adivinhos. Não. Nós, lá no capítulo Intercessão, que é o capítulo 11, vamos nos encontrar com uma senhora de muito mérito, que vai pedir ajuda a Alexandre para ajudar determinada criatura. E Alexandre vai pesquisar. Ele poderia, com a capacidade que ele tem, localizar mentalmente. André Luiz fala: mas não é mais fácil evocar o Espírito para lhe contar a história do que está acontecendo? Ele falou: o caminho mais fácil é esse. Mas se nós cumprirmos etapas sequenciais de sondagem, primeiro ele recebeu a solicitação, depois ele vai sondar, vai conhecer, vai pesquisar. É uma espécie de sindicância, e esta sindicância faz com que todos aprendam. Por isso, meus amigos do Kardec, amigos que estão assistindo a gravação, se algo lhes posso dizer, eu diria: prossigam confiantes. A vida é muito mais do que isso que vemos. A vida está além das aparências decepcionantes, amargas, que o dia a dia pode apresentar. A vida pertence à suprema inteligência do mundo, do universo, a suprema inteligência que criou tudo isso, Deus, o nosso Pai, aquele que nos ama infinitamente, não nos criou por acaso, tem uma finalidade nobre. Todos nós somos criaturas imensamente amadas, temos trabalho pela frente. Ânimo, pois, muito nos cabe fazer pela frente. Obrigado a vocês, obrigado, Pai do céu. Um grande abraço.